As quatro pessoas se sentam em quatro cadeiras dispostas uma ao lado da outra, sendo que há uma mesa centralizada no centro do palco. Sendo assim, as quatro cadeiras são divididas em duplas. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Fátima Pérez, uma mulher branca de cabelos brancos e curtos. Ela traja calça branca e camisa vermelha. Usa óculos bem retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é a Dicilene Batista, uma mulher branca de cabelos castanhos claros e lisos, de tamanho médio. Ela traja uma saia longa no tom caqui e uma bata estampada em tons de laranja e bege. Usa óculos retangulares de aro preto. A terceira pessoa é Ceci Barbosa, uma senhora branca de cabelos grisalhos ondulados e curtos. Ela traja calça preta, blusa de mangas compridas e gola rolê no tom roxo escuro, e uma correntinha prateada com um pingente de mesmo tom no pescoço. Usa óculos retangulares de aro marrom claro. A quarta e última pessoa é Rosana Ferreira Silva, uma mulher branca de cabelos escuros, lisos e longos. Ela traja calça jeans escura e um suéter bege de mangas compridas. Usa óculos redondos de aro preto. Campos, de Juiz de Fora. Sou presidente da Academia Juiz Forana de Letras, professora aposentada da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a minha atividade agora tem sido muito constante com palestras, cursos livres para diversas academias no Brasil e no exterior, às quais eu pertenço. Obrigada. Rosana. Boa tarde a todos. Eu sou Rosana, da cidade de Arcos, Minas Gerais. É um prazer imenso estar aqui participando da 11ª edição do FLI Araxá. Sou presidente da Academia de Letras de Arcos, a ALARC. Também faço parte da ACADELP de Lagoa da Prata. Sou secretária da nossa ASALENG, que é a Associação das Academias de Letras de Minas Gerais. E participo também de palestras, de cursos livres de língua portuguesa, redação, produção textual. E participar de um assunto como esse, né, é de suma importância, e agradeço muito pelo convite. Muito bem. Então, estão aqui, né, mulheres que são protagonistas da literatura, cada um no seu município, cada um na sua comunidade, incentivando e divulgando o mundo das letras. Mas, para a gente chegar aqui, não foi fácil. Nós tivemos que enfrentar muitas batalhas, muitas mesmo. Nós tivemos que viver em um mundo, né, em dias que as mulheres não podiam ler, muito menos escrever, manifestar seus pensamentos, suas ideias. Um mundo em que era predominantemente traçado pelos homens. Os homens empoderados, né, em tudo. Mas as mulheres conseguiram vencer essa etapa, vencer essas dificuldades e estão aí se firmando. Mas graças a mulheres protagonistas que vieram, né, que nos antecederam nessa história da literatura, nesse caminho das letras. Nós poderíamos estar falando aí de Cora Coralina, né, a gente poderia estar falando de Raquel de Queiroz, né, mulheres que enfrentaram, nós falamos também aqui Maria Firmina dos Reis, né, a escrever Úrsula, a primeira mulher negra a escrever um romance. Né, nós temos aqui de pertinho, né, Sacramento, né, a Carolina Maria de Jesus, que hoje, assim, nossos adolescentes estão lendo tanto, né, o Diário de uma Favelada aí, né, que está modificando, né, o Quarto de Despejo, modificando aí o caminho da mulher realmente na literatura. Então, a gente pode falar de muitas que nos antecederam e que tiveram realmente, muitas vezes, que usarem pseudônimos, né, masculinos para que fossem lidos, para que elas pudessem publicar, né, os escritos dela. E quando Raquel de Queiroz, né, eu lembro de ver esse escrito, né, quando Raquel de Queiroz publicou o 15, né, a história da seca, né, e eu lembro que Graciliano escreveu uma notinha, né, falando, mas é uma mulher? Não, eu acho que é um homem que usou esse pseudônimo. Né? Olha para vocês verem, ele ainda depois escreveu, ainda conversou, mesmo conhecendo, né, a Raquel, ele ainda falou isso. Né, e depois ainda pediu desculpa, porque realmente um marco, né, porque a mulher era conhecida só por escrever poesias, versos, e quando abordou um tema mais, né, forte, os homens ficaram assim em dúvida. E por ironia do destino, né, logo ela a estrear a Academia Brasileira de Letras. Né? E de Cora Coralina, a gente vê aí, né, também essa luta que ela teve que enfrentar também
para divulgar o seu trabalho. Começou a escrever cedo, porém o seu trabalho foi... Ela já estava com mais de 70 anos. Né? Ela era doceira, né? Ela é de Goiás, e incentivou muitas mulheres também. E teve a ajuda de Carlos Drummond de Andrade, que propagou, né, o seu trabalho. Então, nós vamos falar um pouquinho. Eu gostaria de convidar agora a Ceci para estar falando sobre essa mulher protagonista da literatura que ela escolheu para estar falando aqui hoje. Ceci, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, como muito bem lembrou a Dircilene, realmente as mulheres têm tido muitas dificuldades para traçar o seu caminho dentro da literatura. E muitas delas ficaram apagadas da historiografia literária brasileira. Então, com isso, nós tivemos o caso da Maria Firmina, que ela lembrou, aí cumpriu o seu romance Úrsula, foi a primeira romancista afro-brasileira que escreveu sobre, lutando pelo abolicionismo, em 1859, e depois ficou apagada da história por mais de um século. É o que nós chamamos de merocídio, né? O que aconteceu com essas mulheres, né? Pois é, dá licença. Então, a Maria Firmina dos Reis teve esse problema de ficar apagada por mais de um século e só retornou, renasceu, graças a pesquisas já em 1960, 1970. Depois dela, depois desse ressurgimento dela, nós tivemos o fenômeno literário da Carolina Maria de Jesus, também bem lembrada pela Dircilene, e elas tiveram um agravante nessas dificuldades de seu caminho por serem mulheres afrodescendentes. Então, se as mulheres brancas tiveram sempre dificuldade para conseguir o seu lugar nesse caminho masculino, inclusive dentro das editoras que privilegiavam sempre os autores masculinos em seus catálogos, as afrodescendentes, então, tiveram uma situação muito mais difícil. Isso começou a se modificar em 1978, 79, quando surgiram em São Paulo as publicações dos Cadernos Negros. Os escritores afrodescendentes, cansados de terem que lutar por um espaço para terem suas obras publicadas, saindo, divulgando seus trabalhos mimeografados pelos bares de São Paulo, resolveram, inspirados no nome dos Cadernos da Carolina de Jesus, fazer essa publicação Cadernos Negros, que existe até hoje. E essa publicação deu margem para que muitos escritores e escritoras afrodescendentes aparecessem. E, entre essas escritoras de grande importância, nós temos a Conceição Evaristo, a escritora mais premiada no momento, que começou a publicar nos Cadernos Negros e com a publicação de uma edição de poesia, que os Cadernos Negros sempre se caracterizaram por um ano fazem a publicação de poesias, no outro ano fazem a publicação de prosa. E a Conceição Evaristo, então, teve o seu primeiro poema publicado, Vozes Mulheres, nos Cadernos Negros. E depois, as dificuldades dela continuaram por muito tempo, tanto que só aos 70 anos ela começou a ter reconhecimento literário. Eu comecei a fazer trabalho sobre a Conceição Evaristo em 2004, quando tinha sido publicado o seu primeiro romance publicado, que escrito, ela já havia escrito outro anteriormente. Seu primeiro romance publicado foi Ponciá Vicêncio. E, nessa época, eu fiz uma apresentação na Abralic, Associação Brasileira de Literatura Comparada, mas ela ainda era muito desconhecida. Eu a conheci nessa sessão, porque nessa ocasião ela ainda tinha tempo para ir comparecer a esses congressos e participar. Então, na hora da minha apresentação, abre-se a porta, entra a Conceição Evaristo, foi uma emoção enorme. Eu tenho que falar, foi um trabalho que eu tinha feito, como é uma associação de literatura comparada, tinha feito um trabalho sobre Ponciá Vicêncio e a amada de Toni Morrison, a escritora afrodescendente americana. Então, a coisa atualmente já é diferente, existem inúmeras editoras que se dedicam à publicação de afrodescendentes, às vezes até priorizando a situação da mulher. E, dentre estas, que têm aparecido agora em grande número e sempre com grande destaque, nós temos a Eliana Alves Cruz, que é uma das mais novas,
A Eliana Alves Cruz nasceu em 1966. Ela formou-se em jornalismo, depois fez pós-graduação em comunicação empresarial, também fez muitas divulgações de eventos esportivos, até que, finalmente, em 2015, ela publicou o seu primeiro romance, Água de Barrela. Água de Barrela é um romance histórico, e o tema que eu abordo agora é exatamente história e ficção na obra de Eliana Alves Cruz. Então, Água de Barrela foi o primeiro romance histórico em que ela retorna ao período da escravidão, fazendo um estudo sobre a saga da sua família, que é uma família, então, baseou-se principalmente nas falas de uma tia-avó esquizofrênica. Então, foi um trabalho muito intenso, muito difícil, que ela demorou 5 anos fazendo, porque as narrativas dessa tia-avó eram entremeadas por períodos de crise, de alucinação, de crises de riso, de choro. Então, foi um trabalho extremamente difícil, e ela teve até o apoio de psicólogas para ser bem orientada em como fazer esse tratamento. Ela foi premiada com o Prêmio Oliveira Silveira em 2015 com esse romance, e depois, em 2018, ela publicou um outro romance histórico que mistura a história com romance policial, que é O Crime do Cais do Valongo, em que ela faz uma retrospectiva do Rio de Janeiro na época da colônia, já com Dom João VI no Brasil. Então, é muito interessante esse trabalho, porque tem todos os ingredientes de uma história policial. Então, tem o criminoso, a vítima, a investigação. Esse romance, então, esse romance do crime do Cais do Valongo, então, foi muito importante, inclusive porque divulgou a importância histórica do Cais do Valongo no Rio de Janeiro. Depois, o terceiro romance de Eliana Alves Cruz, que foi publicado em 2020, é o Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja. Esse romance é muito interessante, a atualidade dele, porque ela consegue retratar um personagem principal, que é uma mulher trans. Então, no momento que existe tanta preocupação com essa questão da sexualidade, de dar oportunidade às pessoas trans, homens e mulheres, ela conseguiu, retratando uma época, 1732, falar sobre um personagem trans. Então, tinha sido, esse homem, biologicamente falando, tinha vindo de Moçambique para ser escravizado no Brasil, chega aqui no Brasil, é batizado com o nome de Manuel Dias, mas depois, com as características femininas dele, ele se transforma numa bonita negra Vitória, com o nome de Vitória, que vai ter um relacionamento com uma importante família da época, os Gama, então com Felipe Gama. E daí vai haver um envolvimento muito grande com as narrativas dessas famílias que viviam na época de 1700, primeira metade de 1700, 1732 em diante. Então, ligando ao ciclo do ouro de Minas Gerais. Então, ela abordou primeiro a época da colônia no Rio de Janeiro, e agora, ela vem ao ciclo do ouro em Minas Gerais. Então, são romances importantíssimos, porque, inclusive, ilustram muito ao leitor acerca dos aspectos históricos dessas épocas. Então, nós vamos ter conhecimentos de situações dificílimas, que eram a viagem dos escravos a pé do Rio de Janeiro para Minas Gerais, para vir explorar as minas aqui em Minas Gerais. Então, todas essas dificuldades, os que trabalhavam nas minas, que tinham que ser escravos de baixa estatura, porque não havia espaço suficiente nos túneis embaixo da terra. Então, é a situação dos pulmões que ficavam devastados pela poeira, a situação dos olhos, geralmente eles se tornavam deficientes visuais por causa dos estilhaços de pedras, e a situação de surdez, que atacava também aos escravos por causa do barulho intermitente de quebrarem as pedras. Então, são narrativas importantíssimas que são feitas a respeito de todos esses eventos que aconteciam nesse período
tanto para os escravos, como os preconceitos raciais em relação aos judeus também, que trocavam de nome. Então, são romances extremamente esclarecedores, que dão uma base interessantíssima de conhecimento da nossa história do Brasil também. Então, a Eliana Alves Cruz tem esse papel importantíssimo, além de fazer outros romances que não são históricos, como Solitária, em que ela fala sobre a vida de mulheres negras no período contemporâneo, e também, também ela se dedica à literatura infanto-juvenil e contos. Recebeu, inclusive, esse ano, o prêmio Jabuti com volume de contos A Vestida. Então, com minhas considerações finais, eu só tenho a dizer que ela é uma das grandes escritoras afro-brasileiras, porque, além dos romances históricos, todos premiados, tem se destacado na literatura infantil e como contista. Na ficção historiográfica, ela conduz o leitor do passado ao presente, numa reflexão produtiva, sem didatismo, transmitindo conhecimento sobre o período da escravidão, com referências às leis que foram surgindo. Ela cita a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, etc. E é também o papel desempenhado pelos negros na estrutura econômica do Brasil. A vida social e cultural do Brasil no Rio de Janeiro e as informações sobre o ciclo do ouro de Minas Gerais, através desses seus romances, também têm a maior importância. A respeito de Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, que é esse sobre Minas Gerais, ela diz que este é um romance contemporâneo com roupagem de época. São obras que trazem luz sobre o passado e apresentam questões que permanecem atuais, como as delações premiadas, as denúncias anônimas, as fake news, a preocupação das pessoas em aparentar vidas diferentes daquelas que realmente vivem, com ostentação e falsa alegria, todo o artificialismo que é visto diariamente pela internet. Muito obrigada. Agradecemos aí, Ceci, né, que contribuiu com essa fala riquíssima. E a gente aborda bem esse memoricídio aí, né? Quantas autoras, quantas escritoras foram realmente apagadas pela história. Hoje, graças a Deus, a gente está rompendo esse nome horrível aí, quebrando esses paradigmas. Daqui a pouco a Rosana, inclusive, vai estar falando sobre esse dado que a gente ainda prevalece nos dias atuais, né? A gente precisa, né, quebrar esse silêncio desse cânon literário para a gente construir novas possibilidades para a figura da mulher enquanto escritora, né, aí fazendo esse mundo das letras. Vamos agora ouvir um pouquinho, né, a Fátima, que também preparou aí sobre esse protagonismo da mulher, né, na literatura. Bom, eu vou contar primeiro um pouquinho da minha experiência com a literatura lá na UFMG. Talvez a Ceci a conheça, que é a Constância Lima Duarte. Em 2006, nós criamos um grupo de pesquisa que chamava Mulheres em Letras. Chama, né? Ele ainda existe, não são tantas mais que estão participando, mas ele ainda continua atuando. Então, de 2006 até 2020, quando aí veio a pandemia, né? A gente era bem atuante lá na UFMG, a gente estava ligada à Faculdade de Letras, e começamos a estudar aquelas mulheres que ficaram esquecidas, né? Assim como a própria Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, que depois surgiu em 2006. Eu estou... Coloca mais assim. Em 2006. Quero. Em 2006, e aí a gente começou a produzir livros, estudos sobre autoras que estavam esquecidas e que precisavam se tornar mais conhecidas pela juventude, pelos novos estudantes da UFMG e tudo mais. E aí começamos a produzir esses estudos. Hoje nós temos 9 livros, em torno de umas
quase 200 escritoras, né, que hoje estão sendo bastante estudadas, assim como a própria Carolina Maria de Jesus e outras. E, a partir daí, a gente começou a estudar algumas autoras para embasar os nossos estudos. Uma delas é a Regina Dal Castanho, que fez uma pesquisa muito interessante e que dizia que os romances... Obrigada. Ela fez um estudo entre 1990 e 2004, estudando somente romances. Essas publicações diziam o seguinte: nesse período de 15 anos, de 165 autores, 120 eram homens, né? Ou seja, 72,5% desses romances publicados, né, eram de autoria masculina. E um fato assustador que deixou a gente assim estarrecidas: 93%, quase 94%, eram homens e homens brancos. Então, aí mostra como que a literatura brasileira, até pouco tempo, ela ainda era uma literatura branca, né, e masculina. E, a partir daí, a gente começou a discutir esses temas. E uma coisa que ficou evidente para a gente também, que a mulher começou a se tornar protagonista a partir dos movimentos feministas, que tem a Anísia Floresta, né, como uma das maiores incentivadoras desse protagonismo. Ou seja, a Anísia Floresta, ela é do Rio Grande do Norte, não é isso? Acho que, se não estou enganada. Então, a partir desses movimentos feministas é que a gente vai ter um começo do protagonismo da mulher, né? Mas, porém, ainda era uma mulher branca, né, como disse a própria Ceci, porque ela tinha acesso à leitura, aos estudos e tudo mais. E a mulher, ela só vai ter também um maior destaque já com o movimento feminista a partir dos anos 60, dos anos 70, e agora, atualmente, com esse movimento também, né, de LGBTs e trans e tudo mais. Então, assim, a mulher, ela está se destacando nesse cenário, né, e mostra que a mulher, ela ainda é, atualmente, uma protagonista ainda um pouco tímida em relação ao que a gente vê em relação aos homens, né? Eu queria citar a própria Constância, que eu acho que é interessante, que é a nossa coordenadora desse grupo de pesquisa, e ela diz o seguinte: a constatação de que a literatura, a imprensa e a consciência feminista surgiram praticamente ao mesmo tempo no Brasil, nas primeiras décadas do século XIX. Ela contribuiu para ampliar essa investigação. Quando as primeiras mulheres tiveram acesso ao letramento, imediatamente se apoderaram da leitura, que, por sua vez, as levou à escrita e à crítica. Independente de serem poetisas, ficcionistas, jornalistas ou professoras, a leitura lhes deu consciência do estatuto de exceção que ocupava no universo de mulheres analfabetas, da condição subalterna a que o sexo estava submetido, e propiciou o surgimento dos escritos reflexivos e engajados, tal a denúncia e o tom reivindicatório que muitos deles ainda hoje contêm. Mais do que livros, foram os jornais e as revistas os primeiros e principais veículos da produção letrada feminina. Aqui eu cito é uma do Sul, ai, me escapou aqui.
tem a Lídia Fagundes Teles, mas tem uma mais antiguinha, que depois eu vou lembrar o nome dela. Tem 2 volumes que juntam todos os jornais que ela produziu como editora e publicou muito sobre as escritoras, principalmente as escritoras sul-mineiras. Mais do que livros, foram os jornais, as revistas, os primeiros e principais veículos da produção letrada feminina, que desde o início se configuraram em espaços de aglutinação, divulgação e resistência. Tem citaram aqui os Cadernos Negros, eu cito também aqui um coletivo que se chama Mijiba, que é um coletivo de São Paulo que aglutina escritoras afros, né, afrodescendentes, que é um coletivo que se coloca também nesse sentido de questionar esse espaço da escritora afrodescendente, que é muito interessante. Como editora do grupo de Mulheres em Letras, a gente vem divulgando mulheres, né, aí, mulheres brancas, mulheres negras, nesse espaço de voz, né, que é uma revista que se chama Mulheres em Letras. E, com a minha revista também, a gente divulga as mulheres, principalmente, a gente não deixa de divulgar os homens, mas principalmente as mulheres de todas as etnias. Recentemente, né, eu digo recentemente porque a gente teve um período que a gente parou de produzir, que foi o período da pandemia. Como acadêmica de Pará de Minas, a gente produziu 2 livros das mulheres escritoras de Pará de Minas. E, para nossa surpresa, a gente fez essa convocação e não apareceram muitas. Em Pará de Minas, a gente tem notícia de publicações em jornais, mas, como disse a Ceci, sempre com pseudônimos ou então só com as primeiras iniciais dos nomes. Então, fica difícil a gente pesquisar as escritoras, saber o nome, saber as origens, a cor e tudo mais, porque elas publicavam só com as iniciais, que é uma coisa muito interessante. Os nossos livros, lá, a gente publicou um com 16 escritoras, e depois esse livro ele foi traduzido para o italiano, mostrando os sentimentos, as agonias, né, pelas quais as mulheres estavam passando durante a pandemia. E a gente ficou muito surpresa com o material que a gente publicou, né, foi uma coletânea, e que mostra como que a mulher escritora, naquele momento da pandemia, ela estava sofrendo muito em relação ao seu dia a dia. Ou seja, ela era escritora, ela era mãe, né? Ela cuidava da casa, ela trabalhava, então tudo isso dava uma condição de mulheres que, além de tudo, além de fazer tudo que os homens faziam, elas ainda achavam uma brechinha para fazer literatura. Então, a gente vem divulgando, porque eu acho que a gente ainda é tímida nessa questão do protagonismo feminino, né? Eu gosto de chamar a literatura da mulher de literatura de autoria feminina, né? Não literatura feminina, porque eu acho que a literatura feminina ela se confunde ainda com a masculina, tanto que, né, você falou da Raquel de Queiroz, os homens ficam assustados com os escritos da Raquel de Queiroz, né? Isso aí é uma mulher que está escrevendo, então você não pode dizer que aquela literatura é uma literatura feminina, é uma literatura de autoria feminina, e não uma literatura feminina. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Muito bom, valeu a contribuição, ótimo, né?
E como Clarice Lispector disse, né, sou uma mulher que escreve, porque para mim escrever é como respirar, faço para sobreviver. E assim a gente vem escrevendo, né, para, como se diz, colocar, né, externar os nossos sentimentos e mostrar para outras mulheres que é possível sim, né, escrever, incentivar, divulgar e propagar, né, o que a mulher pensa, o que a mulher acha. Porque antes, né, não tinha direito nem ao voto, né, gente? Olha, a gente fazendo uma linha de tempo, né, 91 anos só, olha para vocês verem, 91 anos que a mulher conseguiu o direito ao voto. Né? E a partir daí foram também outras lutas que tivemos que travar. E agora a Rosana também vai falar um pouquinho, né, dessas lutas aí que a gente enfrenta, né, Rosana? Bom, parabenizo as duas, né, as três, né, que antecederam a minha fala. E todas elas citaram partes, né, do que eu tinha até preparado aqui, porque as nossas ideias são bem semelhantes em torno, né, desse assunto, que concordo, né, como a Fátima disse, em relação a dizer de literatura feminina. Né? Inclusive, um dos itens do que eu trouxe para falar é justamente essa questão do preconceito ainda existente. Ah, mas não existe preconceito. Existe, os números mostram. Né? Hoje, de toda a publicação no Brasil, 70% ainda é de publicação de homens. Então, o número é exorbitante, né, em relação ao número de publicações femininas. Existe uma explicação interessante sobre isso, até por parte das editoras, que quando vai avaliar, né, os originais, já tem um certo preconceito com a obra da mulher, de autoria feminina, porque vai se tratar do universo feminino. Não acredita que Eliana, né, da Cruz pudesse fazer esse trabalho maravilhoso, histórico, mas sempre retratando o cotidiano. É a partir do cotidiano que essas mulheres todas, né, começando lá com a Maria Firmina, Conceição Evaristo, Adélia Prado e todas nós aqui presentes, a importância dessa retratação do cotidiano nos romances, na poesia. Por quê? É no cotidiano que vai se descrevendo, que mostra, de uma maneira, uma visão singular de uma mulher, de um personagem, mas que vai mostrando todo o seu entorno, que vai se desenrolando e mostrando as transformações sociais que vão ocorrendo e que vão determinando o próprio protagonismo feminino. Quando um dos escritores que trouxe uma contribuição para mostrar a importância, a mudança da mulher no cotidiano, nós temos uma contribuição muito grande com Machado de Assis nas suas personagens femininas. Na metade do século XIX, com as suas personagens poderosas, transgressoras, como Capitu, né, que a gente pode citar, que talvez seja uma das mais famosas, ele vai mostrar que a mulher ela começa a se colocar num lugar de contradição. Não dá para continuar aceitando uma sociedade machista que oprime o pensamento, o lugar de fala da mulher, né? Até essa expressão que a gente reconhece como de Jamila Ribeiro, né? Que a mulher ela precisa ter o seu lugar de fala. E é no cotidiano desses romances que eles vão traçando como que o cotidiano opressor começa a abrir espaço para a mulher mostrar toda a realidade vivenciada. Não vai mostrar nessa questão do preconceito, do universo feminino. Nós não estamos querendo falar da beleza, de cabelo, de unha, como muitas imaginam que nós vamos tratar. Nós estamos tratando de assuntos sociais, políticos, pelos quais estamos passando ainda, um momento, muitas vezes, em que a mulher ainda é vista como com submissão, e ela não está mais por conta disso. Então, esse protagonismo vem justamente dessa transformação que nós, mulheres, não aceitamos mais. E uma das questões interessantes, como foi citado aqui, se para uma mulher branca é difícil publicar, mostrar que o seu romance, a sua obra tem valor, imagine, então, né, para um país ainda
que tenta falar que não tem preconceito racial, mas existe e ele está impregnado em todos os cantos, né? E essa luta racial, principalmente com a questão da mulher, não é uma luta que tem que partir apenas das pessoas negras. Ela é nossa. Nós é que temos que lutar para não aceitar este preconceito, né? Já estive na FLIUP, né, mediando uma mesa para falar do assunto sobre... Foi, inclusive, na homenagem, né, no dia que se lembra... me ajuda a lembrar aí, gente. Isso, a consciência negra. Eu era a única branca, mulher branca, participando de uma mesa com escritoras, mulheres negras, para falar desse assunto. Porque essa luta não é da mulher negra para ser protagonista, ela é nossa, ela é da mulher, né? Mas nós temos que saber que, se para a mulher branca é difícil, para a mulher negra é muito maior. Então, este preconceito ele está acabando, mas está muito longe, ainda estamos em passos muito lentos. Só da gente analisar essa questão que ainda 70% das obras publicadas nas editoras do Brasil ainda são masculinas, são de homens. E essa questão também de falar da literatura feminina, ela é muito divergente mesmo, eu não consigo concordar. Você pega aí um livro do França, né, dos escritores aqui, o Flávio, vários outros escritores que estão aqui, nós não falamos literatura masculina. Estou lendo uma literatura masculina. Nós estamos lendo literatura, né? Então, não existe a literatura feminina, a literatura masculina é literatura. Até essa questão, né, que a gente tem que analisar. Qual que é o meu lugar de fala? Se eu vou falar que eu escrevo literatura feminina, eu não estou tratando do universo feminino. Isso é muito importante ficar claro. A própria Conceição Evaristo, né, que ela ganhou uma grande notoriedade, né, nos últimos anos, nas suas obras, como Olhos d'Água, né, que é uma coleção de contos, ela vai tratar justamente dessa violência que a mulher vive em ações singulares, triviais do nosso dia a dia. E então, a partir do cotidiano, nas escritas, que a Eliana, a Djamila vão mostrando, elas vão contando que, a partir do nosso cotidiano, que nós vamos mostrando a realidade atual para fazer uma análise e moldando para as novas gerações. Mas não tem como esconder o nosso passado. O nosso passado, né, de escravidão, de patriarcal, isso ainda está impregnado, ainda está resistente, mas nós, mulheres, estamos a cada dia, né, mostrando a nossa força e lutando para que mais mulheres possam escrever. Como você disse aí, né, Fátima, muito bem, por que mulher ainda coloca só as iniciais? É interessante a gente notar que o homem, o escritor, costuma ter só um serviço, né, só um trabalho. Ele trabalha só lá na Câmara ou só lá no lugar e escreve. A mulher, não. Não podemos deixar de mencionar que a mulher, ela não tem um papel no seu trabalho para dedicar totalmente à literatura. A mulher, ela tem uma jornada, não é dupla, é tripla, quádrupla. Ela tem que trabalhar fora, cuidar das suas coisas, cuidar dos filhos, da família, e sobra pouco tempo para dedicação exclusiva. Como que ela vai viver de literatura? É um sonho, viver de literatura. Então, é importante analisar que essa questão em que as mulheres, né, hoje estão... Se a gente procurar saber aqui, alguém aqui vive 100% de literatura? Das mulheres? Não, né? Não temos. Então, é uma das questões também que dificultam o trabalho literário da autora, das autoras, que ela ainda não tem essa condição de ficar 100% do seu tempo dedicado à literatura, diferentemente do homem, né? Que não tem esses tantos afazeres como as mulheres têm. É uma realidade. Até escrevi sobre isso, vou publicar. Acho que a maioria das mulheres vão se encaixar, né, da mulher que tem que ainda se cuidar, né? Porque se ela não se cuidar, ela ainda corre o risco de perder, de sair perdendo muita coisa.
a gente ainda tem que escutar isso, né? Então, esse protagonismo feminino, ele perpassa aí por diversos obstáculos e que as editoras, né, a Fátima está falando aqui, que é uma editora, é necessário que elas abram espaço para mais mulheres escreverem. Então, esse era o que eu tinha que falar hoje para vocês, e que a gente tenha mais escritoras, né, autoras, publicando, e que os escritores também abram espaço, incentivem, né, as mulheres a escreverem, e também que a gente leia mais escritoras femininas. Obrigada. Obrigada, Rosana. Inclusive, quando ela falou, né, desses movimentos, os coletivos, inclusive tem um, né, coletivo que chama Leia Mulheres. Né? Então, justamente, vamos ler mais mulheres, vamos incentivar as mulheres, né? Vamos dar mais vez, né, às mulheres, porque a mulher está aí para ocupar o que ela quiser, gente. Ela tem, como se diz, ela é livre, né, para ser o que quiser. Então, ela está livre para ocupar os afazeres, ocupar as profissões, os cargos, né, o que quer que seja. E nós também que estamos aqui hoje participando de uma festa, de uma feira literária, também temos o compromisso, né, de também proporcionar a outras mulheres esse mesmo direito, essa mesma oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje. Eu gosto muito de citar uma frase assim, tudo aquilo que uma pessoa se torna ao longo da vida depende basicamente de duas coisas: das oportunidades que teve e das escolhas que fez. Então, a oportunidade nós estamos tendo aqui hoje, né, de partilhar sobre a nossa literatura, sobre o nosso gosto, né, de brincar, de profissionalizar, por que não, com o mundo das letras. E agora, o caminho, né, essa escolha aí de divulgar, de fazer, vai depender de cada um de nós. Né? A Fátima, a Ceci, a Rosana, cada um está aí. Cada um numa cidade, num segmento, né, e interligadas por essa paixão que é a literatura, que são os livros. Né? Escreva aqui para mim, por favor. Eu gostaria de registrar também algumas obras aqui de mulheres escritoras. Eu e Rosana, né, fazemos parte da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Né? Nós pertencemos, e a CEB também. E o último trabalho nosso foi esse, Originárias, que é justamente onde a gente retrata, né, histórias de mulheres, né, que fizeram a história nesse mundo literário. Né? Igual a gente vê aí, a FLI, né, de Paraty esse ano, vai homenagear a Pagu. Né? Então, assim, são mulheres lá da nossa história, da base mesmo, e hoje aí sendo lembradas, saindo do anonimato também. Né? Então, nesse Originárias, é da AGEB, Minas Gerais, né, que nós escrevemos, tem aí a contribuição das amigas. Nós temos aqui, da Ceci, Versos Insones. Temos aqui da Fátima, né, que é presidente da Academia Lagopratense de Letras, Amor, Sabor e Poesia. Nós temos o da Fátima, vai cair aqui. Aqui da Fátima, né? Pode traduzir para nós, Fátima. Letras da Quarentena. Letras da Quarentena, que foi o período pandêmico que nós vivemos, né, e que tivemos que, assim, descobrir novas maneiras de estar interagindo com os nossos leitores. Gente, porque vocês, leitores, também têm um grande papel na vida de quem escreve. Porque se não fossem vocês leitores, né, o que seria de nós, escritoras? Né? Então, o leitor é que dá esse, né, retorno para a gente, né, que dá essa inspiração de continuar escrevendo. Cada um que chega para a gente, não, mas você escreveu. Né? Quando a gente chega nas escolas, igual quando eu chego para mostrar o meu livro infantil nas escolas, a gente fala, né, não, mas a senhora é escritora, é uma escritora. Então, às vezes, as crianças acham que o escritor está muito longe da realidade, né? A menina e a poesia. Então, assim, não, a gente tem que fazer mais visitas às escolas, a gente tem que participar mais dos nossos jovens, nossos adolescentes, trazer essas crianças, né, para o nosso mundo literário. E também, por que não, incentivar mais os nossos professores, né, a estar trabalhando com a literatura da mulher, a literatura, os escritos femininos. Né? Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje isso. E eu tenho algumas inspirações também, além de Cora Coralina, que é a minha patrona na Academia de Letras. Eu também tenho a Cândida Correia Cortes Carvalho, que é aqui de Cruzeiro da Fortaleza, né, morou em Luz, era da MUMIG, né, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, foi minha professora, minha madrinha, e também me
incentivou a seguir esse caminho das letras. E da Cora Coralina, ela sempre falou, né, gente, vença, né, viva, vença as pedras, né, abandone as pedras, plante flores, faça doces, porque ela era uma doceira, né? E então, assim, para finalizar para vocês, eu gostaria de deixar isso. Então, né, vamos superar toda essa história, né, que está escrita aí na negritude ainda lá do passado, né, mas que a gente precisa resgatar essa negritude enquanto fazedores de história, fazedores de literatura, de arte, de cultura. Porque nós não o que faz a gente sobreviver. Sobrevivemos nos tempos pandêmicos e estamos aí hoje, né, como se diz, para contar que é possível, sim, a gente fazer história. Então, continuem, né, superando os problemas, como se diz, deixando as pedras, plantando flores e fazendo doce. E a Georgina, que é da Academia Lagopratense de Letras, ela trouxe doce, ela representando todas essas escritoras do nosso passado que nós falamos aqui hoje. Todas as escritoras que foram protagonistas na literatura brasileira, né? Ela está representando essa mulher. Ela trouxe um mimozinho, um doce para adoçar a vida de todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, eu trouxe algumas revistas também, Mulheres e Letras, e da minha revista Cultura e Gastronomia, que trata, né, de cultura de maneira geral, e gastronomia, que não deixa de ser cultura também. E quem quiser, eu posso distribuir aí para vocês, tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? França. Que legal. Boa tarde a todos, uma alegria estar aqui, de ver o depoimento de cada uma. Saudar em nome do presidente da Academia Araxaense de Letras, Hermes Honório da Costa, que não pôde estar presente, pediu para representá-lo, e represento com muito gosto. Saudar os acadêmicos aqui presentes, Tom Farias, Tom Carteiro e Erilda. E dizer que, como curador desse espaço aqui, Araxá Regional, nós temos hoje o protagonismo feminino. Quase 80% das convidadas, né, do conteúdo oferecido com a participação feminina. Mas ainda estamos precisando fazer o que a Dicilene falou, né, o resgate da presença das escritores e escritores negros, que ainda é pequeno. Então, temos esse desafio pela frente de ampliar essa participação. Parabéns a todos. Muito obrigada, França. Mais alguém? O nosso presidente aí da Zalengue, o Flávio. Bom dia a todos e a todas. Só gostaria aqui de manifestar, em nome da Associação das Academias de Letras de Minas Gerais, a satisfação de ver essa mesa muito bem composta. E também, viu, França, você que é o curador aqui desta área regional da FLI Araxá, como mudou também para melhor a estrutura da FLI Araxá. O ano passado, nós tivemos a oportunidade de participar das palestras e de painéis na área externa, ali na frente daquele ônibus. Era muito agradável, mas agora tendo aqui um ambiente controlado, com a sonorização adequada, com a transmissão ao vivo pelo YouTube, a gente se sente ainda mais integrado ao Festival de Literatura. E também mostra como a Zalengue, a nossa academia, também está se consolidando dentro deste processo que reúne as academias de letras de Minas Gerais numa mesma entidade. Hoje, nós somos 30 entidades, 30 academias de letras, e vamos realizar, como realizamos durante todo o ano, as reuniões presenciais, e a próxima reunião que vamos realizar é em Juiz de Fora, no dia 4 de novembro, dentro já daquela semana. Nós temos o dia 2 de novembro, que é feriado, na quinta-feira. Sexta-feira, às vezes, muitas pessoas emendam. Então, eu acredito que seja uma semana também mais fácil para que as pessoas possam
se deslocar até a Juiz de Fora e nós realizarmos o nosso encontro. E aproveitar aqui, Rosana, para um questionamento. A Academia de Arcos, ela é uma jovem academia, né? São 4 anos, 2 anos e meio. E eu gostaria de saber como é que foi a composição inicial, né? Como é que foi feita a composição da primeira formação acadêmica e até mesmo as escolhas das mulheres lá dentro de Arcos para participar. Como é que vocês hoje estão distribuídos dentro dessa formação acadêmica? Também, já de imediato, o parabéns, né, para o França, curador, né, magnífico. E, para responder rapidamente, né, a nossa composição hoje ela é feita, na maioria, por mulheres. E essa escolha foi justamente porque ela já assumiu um papel de protagonismo na sociedade. Então, era gente que a gente já via publicar na internet, nas redes sociais, que a gente já sabia que queria publicar seus livros. Nós tivemos aí a nossa Adicilene, que na ocasião era presidente da Academia de Lagoa da Prata. Então, ela é a nossa academia, a academia é a nossa madrinha, porque ela já tem 20 anos de percurso e nós temos apenas 2 anos e meio. Nós estamos aprendendo. A maioria é composta realmente por mulheres, e essas mulheres assumiam um certo protagonismo na nossa cidade. Então, por isso, ela é feita por mais mulheres. E a gente tem apenas um escritor negro. Como é bom saber que a sua academia tem a maioria formada por mulheres escritoras. Então, a história das academias, né, a nossa Academia de Letras, né, a CADELP de Lagoa da Prata, já aí com 21 anos, né, nós temos à frente uma mulher, né, a Fátima Amorim, que está aqui, e o nosso trabalho é esse, né, de incentivar a leitura, a literatura no município e mais além. Né, tanto é que ajudamos a criar a de Arcos, né, e estamos aí com o sonho ainda de tecer, né, da São Gotardo também. A gente está criando a nossa Academia de Letras lá. Né, e eu gostaria também de deixar aqui os nossos agradecimentos, já fechando, né, às mulheres da literatura de Araxá, que é hoje a nossa anfitriã. Né, eu gostaria de dar destaque aqui, né, a nossa homenagem à carteira dos Correios, Deise, a vereadora Leni Nobre, a jornalista Regina Porfírio, a secretária de Educação Zulma Moreira e, claro, todas as acadêmicas, as mulheres que fazem parte da Academia Araxaense de Letras. Então, fica aí, gente, né, que continuemos esse trabalho, continuamos as nossas andanças pelo mundo literário, mas sem esquecer de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo nesse caminho das letras. Tenham todos um bom dia, né, uma boa tarde para todos. Muito obrigada.